Rapaz, o dia terminou com uma sequência de notícias que colocou pressão de um lado e trouxe finalmente um alívio do outro. Jair Bolsonaro recebeu uma decisão favorável do Supremo envolvendo a própria família, enquanto o caso de Lulinha continua ganhando novos capítulos, novas cobranças e uma pressão política que parece estar aumentando cada vez mais. E preste muita atenção, porque a situação não envolve apenas uma investigação. Tem André Mendonça, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, pedidos feitos pelo senador Carlos Viana, informações atribuídas ao jornalista Cláudio Dantas e ainda uma pesquisa eleitoral que coloca Flávio Bolsonaro em posição muito desconfortável para Lula. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje eu quero juntar essas peças porque, quando a gente coloca tudo lado a lado, fica fácil entender por que o ambiente político ficou tão pesado para o governo Lula. Vamos começar por Lulinha. O jornalista Cláudio Dantas recuperou acontecimentos antigos envolvendo investigações relacionadas à Oi, à Game Corp e ao período dos governos petistas. Durante a análise, ele apresentou uma série de conexões históricas e também levantou questionamentos sobre personagens que voltaram a aparecer nas investigações atuais. É importante entender exatamente o que foi dito. Cláudio Dantas relatou investigações anteriores, decisões judiciais, movimentações envolvendo empresas e recursos e afirmou possuir informações de que valores que circularam por uma rede de empresas ligadas à Lulinha poderiam chegar a cifras extremamente elevadas. O próprio jornalista deixou claro que caberia à Polícia Federal confirmar ou não essa informação. E é justamente aí que o negócio começa a ficar sério, porque personagens dessa história antiga voltaram para o centro das discussões atuais. Entre eles aparece Roberta Luxinger, mencionada dentro das informações apresentadas, e que, segundo o próprio Cláudio Dantas, poderia se tornar uma peça importante para esclarecer acontecimentos. Em determinado momento, o jornalista chegou a levantar uma hipótese envolvendo eventual colaboração premiada, mas ele mesmo fez questão de dizer que aquilo era uma especulação pessoal. Então o que temos concretamente no conteúdo apresentado é o seguinte: existem investigações em andamento, existem personagens sendo citados, existem mensagens sendo analisadas e existe uma pressão crescente para saber até onde essas apurações podem chegar. E aqui entra André Mendonça. Segundo as informações apresentadas, novos inquéritos relacionados ao caso acabaram chegando ao ministro do Supremo, inclusive depois de redistribuições. E isso mudou completamente o clima, porque também foi apresentada a informação de que a Procuradoria-Geral da República posteriormente defendeu que parte dessas investigações deixasse o Supremo e fosse encaminhada para a primeira instância, sob o argumento de ausência de foro privilegiado. Agora eu faço uma pergunta que muita gente também está fazendo. Por que essa discussão apareceu justamente depois de os casos chegarem às mãos de André Mendonça? Essa dúvida ganhou ainda mais força depois de uma análise reproduzida no conteúdo atribuída à jornalista Vera Magalhães. Ela lembrou que outros casos recentes, envolvendo pessoas sem foro privilegiado, também permaneceram no Supremo e questionou qual seria exatamente o critério utilizado. E esse ponto merece atenção. Porque, se o argumento é ausência de foro, a regra precisa ser compreensível e aplicada de maneira coerente. O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. Mas não para por aí. O senador Carlos Viana também entrou nessa história com força. Segundo o conteúdo apresentado, ele afirmou ter acionado a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República para obter informações sobre o paradeiro de Lulinha e saber se ele estaria disponível caso precisasse ser chamado pelas autoridades. Carlos Viana também declarou que pretende trabalhar pela criação de uma nova CPMI para aprofundar investigações relacionadas aos fatos apresentados. Segundo ele, novas revelações colocariam Lulinha em um grupo de WhatsApp, analisado pela Polícia Federal, dentro de uma investigação sobre possível tráfico de influência e negociações envolvendo contratos públicos. Preste atenção na palavra: investigação.
Até agora, isso não significa condenação, mas politicamente a situação é extremamente complicada, principalmente porque novas informações continuam aparecendo. Outro ponto citado foi o fato de Lulinha estar vivendo na Espanha. O conteúdo afirma que ele estaria morando em um condomínio de alto padrão nos arredores de Madrid, pagando aluguel na casa de milhares de euros mensais, em um complexo com piscinas, academia, spa e diversas estruturas de lazer. E naturalmente surge a pergunta: qual é a origem dos recursos utilizados para manter esse padrão de vida? Essa é uma pergunta legítima, principalmente enquanto existem investigações e questionamentos envolvendo movimentações financeiras. Agora vamos para outra notícia que caiu como uma bomba no cenário político. Uma pesquisa do Instituto Veritá, apresentada no conteúdo, colocou Flávio Bolsonaro à frente de Lula em uma simulação de segundo turno. Segundo os números mostrados, Flávio aparece com 47,3%, enquanto Lula registra 42%. Ou seja, uma diferença superior a 5 pontos percentuais no cenário apresentado. E olha como o ambiente ficou complicado para Lula. Em outro cenário, Pablo Marçal aparece numericamente com 43% contra 42% de Lula, resultado descrito como empate técnico dentro da margem de erro. Independentemente das próximas pesquisas, politicamente, esse tipo de levantamento acende um sinal de alerta enorme no Palácio do Planalto. Flávio Bolsonaro aparece competitivo justamente enquanto o governo enfrenta desgaste, investigações envolvendo pessoas próximas e uma sucessão de problemas políticos. E teve ainda a conversa entre Lula e Donald Trump. Segundo o material apresentado, os dois conversaram por telefone durante aproximadamente 1 hora e trataram de diferentes assuntos, entre eles tarifas, guerra e a situação do PCC e do Comando Vermelho. O ponto que provocou forte reação foi a informação de que Lula teria dito a Trump que o Brasil não precisaria da classificação dessas organizações como grupos terroristas. Eu quero saber de vocês. Diante de tantos problemas envolvendo segurança pública e crime organizado, qual é a opinião de vocês sobre essa posição? Porque segurança pública é uma das maiores preocupações do brasileiro e qualquer discussão dessa dimensão precisa ser acompanhada muito de perto. Agora eu quero terminar com a notícia positiva para Jair Bolsonaro. Segundo o conteúdo apresentado, o ministro Alexandre de Moraes autorizou Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro a retomarem as visitas ao ex-presidente. As visitas haviam sido suspensas por 30 dias e, encerrado esse período, a defesa pediu a retomada. A autorização representa um alívio principalmente no aspecto familiar. Independentemente de toda a disputa política e judicial envolvendo Bolsonaro, poder receber novamente 2 filhos é evidentemente uma notícia importante para ele. Mas existe um detalhe. Segundo o conteúdo, Flávio Bolsonaro não foi incluído nessa autorização. E justamente Flávio aparece agora como possível candidato à presidência e liderando Lula no cenário de segundo turno, apresentado pela pesquisa Veritá. Coincidência ou não, politicamente isso certamente vai gerar discussão. Então olha o tamanho do dia. De um lado, Bolsonaro recebe autorização para reencontrar 2 dos filhos. Do outro, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula em uma pesquisa eleitoral. Enquanto isso, Lulinha enfrenta novas cobranças políticas, pedidos de informações, investigações e questionamentos sobre acontecimentos que ainda podem render muitos capítulos. Agora eu quero saber a opinião de vocês. André Mendonça deve manter essas investigações no Supremo ou o caso deveria realmente seguir para a primeira instância? O pedido feito por Carlos Viana pode aumentar ainda mais a pressão sobre Lulinha. E essa pesquisa mostrando Flávio Bolsonaro à frente de Lula representa uma mudança real no cenário eleitoral? Coloque sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e se inscreva no canal porque essa história ainda vai render muito. E Deus abençoe a sua vida.
Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.